Luz. Câmera. Podcast. Podcast modesto hoje. Sim, modesto e novamente com uma voz diferente das nossas, né? Como já devem estar acostumados. Então, voz diferente significa convidados. Olá. Meu nome é Alice, eu faço curso de imagem e som com vossos queridos apresentadores. É isso, eu tô aqui por livre e espontânea pressão, tô brincando. Estamos aqui para ter uma séria conversa sobre roteiro, um assunto que pode render horas. É exatamente como a Alice explicou já o nosso tema, né? A gente vai falar um pouco de roteiro aqui hoje, naquela ideia de introduzir um pouco as áreas aí para quem talvez não esteja no meio acadêmico, ou ainda esteja ali nos primeiros anos, já queira saber talvez em que fazer ênfase, né? A Alice, se eu não me engano, você fez ênfase em roteiro, né? No nosso curso, a gente já explicou que no final você escolhe 2 ênfases. Eu já fiz ênfase em roteiro, foi uma experiência interessante. Roteiro é uma área que é necessário você procurar por aulas mais específicas por fora, quando você estuda numa universidade federal, porque você vai precisar de professores que entendam um pouco mais desse assunto específico, se você quiser realmente tentar se aventurar no mercado de trabalho. A gente também não disse, mas a gente tá na mesma equipe de TCC, né? A Alice aí, participante da direção, que não é o nosso caso aqui, mas... Enfim, interessante também essa questão de roteiro e direção, né? O que você acha que dá pra levar de alguma coisa... Tipo, fazer um intercâmbio aí de habilidades? Eu fui pra direção porque eu tava emperrada em roteiro, sabe? Quando você se aventura a escrever algumas coisas e aí você acaba encontrando obstáculos, seja pra terminar a coisa ou mesmo quando você termina de escrever e o produto final não é aquilo que você esperava, tá meio ruim. Eu acho que talvez seja uma falta de migrar um pouco pra outras áreas. Aí eu pensei que a direção talvez fosse a melhor, especialmente pra criar diálogos bons. Isso é uma dificuldade forte nos roteiros. Muitas vezes os personagens não parecem realmente eles mesmos, parece uma fala genérica. E aí, às vezes, se você tem esse problema no roteiro e você não tá conseguindo resolver, por questões técnicas mesmo, falta de experiência, o roteiro tem que escrever muito. Você também já usou a expressão de que depois que você terminou de escrever o roteiro anterior, né, você virou uma laranja espremida e não tinha mais como espremer mais, né? Tinha que esperar crescer de novo as ideias e tal. Toda vez que você vai criar uma coisa do zero, parece que você usa tudo que você tem na mente, tudo que você aprendeu na sua vida, e você força muito a cabeça pra poder tirar as coisas. E aí quando você terminou, você tá vazio, você precisa ler um livro novo, assistir uma coisa nova, descobrir um novo lugar. Você precisa de coisas novas, porque você tá totalmente espremido mesmo, sabe? Igual uma laranja chupada. Isso é uma coisa que eu já trouxe aqui também, né, antes, mas eu acho isso muito legal, de você, às vezes, se especializa em uma área. Muita gente dentro do curso mesmo tem essa dúvida, né? Tipo, se eu for me especializar em uma área, não é bem uma especialização que a gente tem no nosso curso, seria mais uma ênfase, assim. Eu vou ter que trabalhar nisso pra sempre, ou mesmo quem não vem de dentro do curso, né, mas pensa que, eu quero trabalhar com tal área, vou estudar ela direto e depois não vou sair mais. Não é bem assim, eu sempre defendo isso, eu acho muito legal você estudar, mesmo que seja assim, a gente pega 1 ano para estudar uma das áreas, quando a gente escolhe as ênfases, mas às vezes você continua estudando isso já desde antes ou depois, e depois tudo bem você mudar, eu ainda acho que você consegue trazer, né, mais as coisas. Roteiro e direção não são exatamente as áreas que eu tenho mais estudo, mas eu imagino que elas devem se ajudar muito, né, eu imagino assim, porque você está dirigindo algo que está escrito no roteiro, e quando você está escrevendo o roteiro, sabendo de direção, talvez também te ajude a ter um olhar, né, de como aquela cena vai sair melhor. É que eu tive essa ideia por causa de alguns filmes específicos que tiveram uma produção mais ou menos assim. Eu acho que o filme principal... Assim, é um filme, é claro, ele não é pra todo público, mas o Clímax do Gaspar Noé. Basicamente, esse filme tinha 5 folhas de roteiro. E aí o Gaspar Noé, ele pegou um grupo de dançarinos. O personagem principal é uma atriz, ela não é dançarina, mas ela também aprendeu alguns passos. E em cima dessas 5 páginas que tinham eventos chaves na história pra acontecer, sabe? Eu não sei se nesse podcast vocês dão spoiler, acho melhor não, né? Se não estreou em 2020... Mas eu acredito que no roteiro dele, os pontos chaves que tinham é um grupo de dança... Eles estão presos numa nevasca lá dentro, eles estão ensaiando, aí eles vão comemorar uma festa porque eles fecharam mais um contrato na dança. E aí alguém vai colocar
uma quantidade absurda de LSD líquido dentro do ponche, todo mundo vai se drogar sem querer, e isso vai gerar um delírio coletivo violento, sexual, psicodélico, muito bizarro. Enfim, mas muita coisa do que aconteceu não estava no roteiro, mas esses pontos chaves com certeza estavam. E aí, em cima disso, e em cima de uma boa direção de atores, ele também selecionou, teve um casting certeiro. Em cima disso, ele conseguiu, por meio da improvisação, criar muitas cenas incríveis e que deram pra entrar no filme e fizeram todo o filme. E é um longa? É um longa. Eu acho que também eu quero tocar em outros pontos, mas antes é bom a gente falar que tem muitos tipos diferentes de roteiro, né? A gente aqui talvez vai abordar mais o roteiro de ficção, né? Ou talvez, só de pensar em documentário já é uma mudança muito grande, né? Mas eu acho que o de ficção é o que tem mais documentado, que tá descrito nos livros, né? Tem as teorias as estruturas mais estudadas, enfim. Mas lembrando aí que tem muitos tipos de roteiros diferentes. O de ficção também é esse mais escrito, né? Assim, que é o que a gente tá acostumado a ter aquela ideia de roteiro, o roteiro escrito, de fato. Porque tem um outro tipo, só citando rapidamente, né? Tem um outro tipo de roteiro muito usado, principalmente ali na questão de, tipo, videomaker, ou mesmo pra clipes, e de vez em quando até pra curtas, que é o roteiro em colunas. Ele é bem mais simples de explicar, né? Ele simplesmente tem, tipo, de 2 a 5 colunas. Uma delas vai ser, tipo, o que está mostrando na tela, a outra vai ser o que está sendo o som. Por exemplo, a narração, ou, por exemplo, aqui vai ter tal estrofe da música. Só que eu acho muito legal que esses roteiros de colunas, assim, a gente usa muito uma regra que é falar onde, quando e o que está acontecendo. Onde está acontecendo aquilo, quando aquilo está acontecendo e o que é aquilo que está acontecendo. E eu tenho bem mais experiência com esse tipo de roteiro. Aí até uma pergunta que eu queria fazer, se essa regra de onde, quando e o que, ela se aplica também para roteiros maiores, mais escritos, descritivos, talvez, e de ficção, ou se vocês acham que seriam outras técnicas que a gente pode abordar. Essas são perguntas, esse onde, o que, quem, quando, onde, é o que eu aprendi na escola pra poder fingir que eu tô escrevendo uma reportagem. Eu acho que realmente são informações que ajudam você a ter noção do que tá acontecendo, mas não... Eu acho que se você pegar alguma cena no roteiro do Nolan, por exemplo, nem sempre você vai saber em que lugar que o personagem tá, nem sempre onde. Exatamente a localização importa, e mais o que tá em volta da pessoa, sabe? Em sentido de cor, às vezes. Depende muito da cena e o que você quer passar. Acho que para quem tá escrevendo, talvez seja interessante saber onde, quando e o que, mas não necessariamente você precisa transcrever isso literalmente pro papel, assim, ou pra cena. Mas para quem tá fazendo, pode ser uma boa ideia saber, assim, porque ajuda, né? A ficção, ela é um pouco menos essa questão de mostrar, né, do que quando você tá fazendo um vídeo de um acontecimento que realmente aconteceu, por exemplo, de um casamento, você tem bem mais essa questão de mostrar, né? Na ficção, que é o que a gente vai focar um pouco aqui daqui pra frente, só queria trazer esses outros tipos de roteiro, eu acho que tem mais umas outras formas, melhores até, né? Mais sofisticadas, digamos, talvez, de contar a história do que só ficar nisso de onde, quando, o que, por quê. Eu gostei, esse tipo de roteiro é bem legal, mas ele não é bem um roteiro, né? É que quando a gente pensa no roteiro, a gente pensa naquele produto final que você dá na mão dos atores até mesmo, pra eles pegarem tudo, mas todas as cenas por trás, depois que você cria o roteiro básico, vão vir vários tipos de representações desse roteiro, cada vez mais aprofundadas em cada parte. Por exemplo, quebrar o roteiro em colunas pra realmente não deixar faltar nada seria essencial. Eu acho que um roteiro assim, por exemplo, pra uma animação seria muito mais eficiente, já que você não pode perder 1 segundo de animação, né? É 1000 horas de trabalho. Só que quando você vai fazer uma coisa pra uma ficção, vai ser um filme em live mesmo, vai ter todo um trabalho de direção. Se a pessoa que tá dirigindo tem uma pretensão artística aí, ela vai trabalhar em cima desse roteiro, ela vai criar composições em cima desse roteiro. Acho que a gente já está começando a entrar numa questão importante. Acho que agora a gente já pode enveredar para o roteiro clássico, né? Que a gente está falando de ficção, que é para que serve o roteiro?
o produto final, roteiro, pra que serve isso? Pra que eu tenho que escrever? Porque eu acho que se você tá escrevendo sabendo pra que ele vai ser usado, é uma coisa extremamente útil, né? Que você não precisa estar gastando seu suco de laranja cerebral em coisas que não vão ser usadas. E isso até responde uma outra questão, né? Muito, muito, muito perguntada. Tipo, com certeza está no top buscas de Google relacionado ao cinema, que é o que o diretor faz. Porque a direção e o roteiro estão super ligados, assim, tipo, na questão de criar o filme mesmo, contar a história ali, tipo, criar o produto final, audiovisual, mas é uma questão que eu acho que fica muito, até mesmo para quem estuda isso dentro da academia, né, da faculdade, e não sei se ele nessas áreas, que é muito essa questão de até onde é a área do roteiro e da partir de onde é a do diretor. Então, acho que ao responder o roteiro, a gente também já começa a responder um pouco qual exatamente é a função do diretor, né? Mas então, essa é a grande questão. Tipo, pra que serve o roteiro? Na minha visão, pela minha experiência, o roteiro, ele é um guia. Ele é a ajuda de tudo. Porque assim, vamos lá. Quando a gente pensa em diálogos extremamente sofisticados, como a gente vê na série Mad Men, por exemplo. Claramente, várias partes desse diálogo não poderiam ter sido geradas por meio de um trabalho de improvisação, entende? Existe um trabalho lírico em cima daquele diálogo muito forte, entendeu? E isso é um trabalho duro do roteiro mesmo, da pessoa que tá escrevendo, que tá lendo livros e tá escrevendo. O roteiro, ele vai fornecer coisas grandes que vão fazer com que as outras áreas dependam menos daquilo, entende? Tipo, se você não tem um roteiro, você vai depender muito da improvisação. Mas e se ela não for boa? E se o seu casting de atores são atores não profissionais? Você também não é um diretor de ator super profissional, você não sabe dirigir, você não sabe fazer uma super improvisação pra tirar o melhor, as pessoas podem falar. Provavelmente a improvisação pode dar ruim também. O roteiro, ele faz com que você não dependa disso. Ele faz, se ele for bom, contanto que você faça com que o ator não precisa ser por exatas as palavras, entendeu? O roteiro não é uma regra, você pode mudar tudo se você quiser. Mas com certeza ele vai fornecer, se ele é um bom roteiro, ele vai fornecer um material que vai salvar todas as áreas. O artista vai ter uma coisa boa pra falar na tela. Entendeu? Vai ser um diálogo interessante de verdade. Então, mesmo que a atuação não seja impecável, pelo menos o diálogo tá legal. Dá pra tentar tirar uma atuação impecável. Você não tem que ficar lá perdendo tempo tentando arrancar numa improvisação. O roteiro, ele dá tudo. E também, nossa, sem roteiro, você não tem como orçar o projeto. Como é que você vai orçar o projeto? Não existe produção sem roteiro. A produção trabalha em cima do roteiro. Ele guia tudo. Ele guia tudo, mas tudo pode ser mudado. Depois que ele existe, as pessoas podem pegar e transformar ele no que elas quiserem. Só que sem ele, nada parte de nada, entendeu? Não existe nada. Você pode ter uma equipe de pessoas extremamente técnicas e maravilhosas falando, nós queremos produzir. Se não tem uma ideia pra mostrar, você não parte, não existe produção. Então, roteiro serve pra isso, é o primeiro passo. É mesmo na montagem, assim, eu vejo isso muito em série de comédia. Uma cena tá ligada a outra por algum diálogo. E comédia é uma coisa que às vezes usa bastante de improvisação, né? Tipo, o ator ali na hora saca de uma piadinha assim e fala. Mas muitas vezes o diálogo de uma liga com a imagem de outra, por exemplo. Eu tava assistindo uma esses tempos e aí uma cena terminava com alguém falando alguma coisa sobre cortar cabelo, tipo alguma coisa engraçadinha. E aí no corte aparecia na outra casa outros personagens cortando o cabelo, sabe? Tem essa ligaçãozinha e é super comum se você começar a reparar isso. E não tem como você fazer, tipo, puramente a base de improvisação. Talvez se você tivesse muito tempo pra ir filmando as cenas em ordem que vão aparecer e aí pensando depois, talvez desse, mas a gente já explicou aqui que você não tem muito tempo. Filmagens não são assim, né? Elas são, tipo, super corridas. Inclusive, tem a questão da produção, né? Como você trouxe o roteiro, vai te falar quantas locações vão ter, quais objetos de cena vão aparecer. Eu já peguei um roteiro do The Office e é uma delícia de ler. Ele não tinha nada a ver com... Ele tinha algumas coisas a ver com o episódio, mas claramente era um roteiro do episódio mesmo por si só, antes de ter sido gravado. E é uma delícia, o próprio roteiro é engraçado. Só que assim, roteiro não é livro. Então, é normal você também pegar um roteiro e você ir lendo e não achar tão interessante de ler quanto você... É um livro. Não é pra você decorar ele como se fosse um livro. Nos diálogos, isso é outra história, é o conteúdo dele. O conteúdo tem que ser o mais caprichado possível. Mas
Se você colocar muita figura de linguagem, comandos, dicas pros atores, o ator fica, sabe, você manda comandos pros atores no roteiro, tudo isso é muito mal visto. O roteiro, ele é mais bem-vindo quando ele tá só abordando o roteiro mesmo, entendeu? É o conteúdo da história, é uma locação, são os diálogos, pouquíssimas coisas, se muito necessárias realmente, de figura de linguagem, porque nada disso vai aparecer na tela mesmo, então é inútil, entendeu? Se você já não conseguiu pensar na cinematografia do negócio, quem vai pensar? É que normalmente as pessoas já vão contratar outras, né? Ou pra dirigir, ou pra atuar, que seja pra fazer improvisação, ou pra pensar na luz, pensar na arte. Então, se você ficar lá quebrando a cabeça pra colocar isso no roteiro, muito provavelmente isso nem vai ser usado, porque eles estão contratando alguém só pra fazer isso. Por você, no caso, né? Então não é nem um desaforo, assim, eles não querem me deixar colocar. Não, é que eles vão chamar alguém que tá especializado naquilo pra pensar em uma coisa pra melhorar o seu roteiro. Então, foque. Ou seja, não perca seu tempo. Exatamente. Provavelmente alguém melhor do que você, né? Tipo, porque assim, a pessoa contratada pra pensar na iluminação, provavelmente ela tem bem mais foco em iluminação do que você que está contratado pra pensar num roteiro. Então, provavelmente essa pessoa vai tirar algo melhor do que você conseguiria. É importante confiar, né, no resto da equipe, às vezes, e saber que eles vão fazer um bom trabalho, não querer ficar colocando tudo no roteiro, imagina. Eu tenho uma crença muito forte de que se uma produção audiovisual não tem um roteiro bom, há uma grande chance de acabar ficando ruim. Mas se uma produção audiovisual tem um roteiro bom, também tem chance de ficar ruim. Só que também aí tem chance de ficar bom, entendeu? Tipo, ainda pode ficar ruim, ainda dá pra pegar um roteiro. A gente tem exemplos, não é, Luiz? A gente tem várias sinopses, histórias. Sabe aqueles filmes que a gente vê e fala, nossa, a história prometia tanto e o filme entregou tão pouco. Ou seja, era uma ideia boa, mas não foi bem explorada. Eis aí um roteiro mal usado, entendeu? Mas, com certeza, o resto da produção é essencial pra fazer o negócio ficar bom. Não tem como só depender de um roteiro bom. Dá pra você estragar tudo nessa vida. E pensando nessa ideia do roteiro como uma ferramenta, é engraçado também como você falou, eu lembrei que também tem ideias que parecem ser ruins, mas geram roteiros bons, né? Que geram filmes legais que funcionam. Por ideias que você escuta e fica, nossa, que bizarro, né? Aí você vê que roteiro também não é uma coisa 100% intuitiva, né? Existem ferramentas que você usa, né? Tipo, todas as ferramentas narrativas que o ser humano continua usando sempre, desde lá que o pessoal começou a escrever na poética até hoje, assim, são coisas que a gente percebe que funcionam e aí você pega a sua ideia, seja ela muito louca ou uma ideia super promissora e você coloca ela numa forma, né? Pra poder ser seguida. E aí se chama estrutura. E aí entramos em um campo onde existem várias coisas diferentes aí, um catálogo onde nada está certo, nada está errado. Um terreno complicado aí, né? Para qualquer pessoa, começando, eu imagino. A dica primeira que dão é: toda estrutura veio derivada da poética de Aristóteles. Só que aí quando você vai lá e lê a poética, não é tão fácil você fazer o elo com o cinema o tempo todo, sabe? Especialmente se você for ler sem ajuda. Então, existem livros que vão explicar estruturas, mas todos eles são derivados da poética, basicamente, que é uma estrutura clássica. Às vezes não compensa você tentar pesquisar, tipo, o conteúdo lá no seu começo, né? Porque assim que você falou, tipo, já tem gente que estudou sobre isso, assim, e deve ter passado, tipo, anos escrevendo a ligação disso com o cinema, que não existia câmeras, não existia projetores na época que ele escreveu Poética. Nem fotografia, né? As pessoas passaram anos estudando para associar aquele conteúdo com as técnicas novas. Talvez compense mais seja ler essas pessoas, né? Associando de cara. E assim, vamos agora falar umas verdades aqui sobre cursos na internet. Tudo sobre roteiro e quando se trata de educação. Gente, olha, para você aprender roteiro, se você quer workshops, pelo visto, ajudam muito. O que acontece é que eles, às vezes, custam uma grana. Mas é isso, você tem que economizar dinheiro e fazer, porque a verdade é que a maioria dos cursos de roteiro que você vai achar por aí, não os livros que você vai comprar e ler, os livros, eles têm muitas informações lá. Mas na internet, dá uma olhada no seu professor, vê o que a pessoa que tá te ensinando roteiro fez de roteiro na vida. Porque às vezes você vai pagar um valor muito alto
pra você aprender coisas que você poderia ter aprendido se você tivesse pego um livro Story do McKee lido inteiro. Se você ler o livro inteiro, você não precisa fazer 70% dos workshops que tem na internet sobre roteiro, entendeu? Porque basicamente o que eles fazem é pegar esses livros, desmontar e criar uma aula em cima do livro. Isso você já vai fazer, entendeu? O que você quer são pessoas que são grupos de escrita mesmo, onde você tem que já aprender sozinho, ler um livro de estrutura de roteiro, o que você quiser. Pode ser o pulo do gato, pode ser... Como é que é o nome? Não é um pulo do gato. Como é que é o nome daquele livro do gato? Eu não sei, não, Pesquisei. mas a gente sempre coloca na descrição os nomes certinhos de tudo, então com Isso. certeza tá ali embaixo. Bom, você vai ler esse livro aí e você vai ter que procurar oficinas mesmo, onde você vai aprender na prática. E aí você vai ver na prática se quem tá te ensinando sabe te corrigir pelo menos, sabe se tem uma correção em cima do seu texto. E é isso. Esse é o único tipo de curso que vai valer mais a pena para escrita. Porque todos os outros são pessoas que também não conseguiram entrar no mercado de roteiro direito. E elas leram os livros e agora estão montando aulas. A pessoa que nunca fez nada na área querendo ensinar. Se a pessoa nunca fez, ela pode até te ensinar, mas vai te ensinar o conteúdo básico, né? Falta todo aquele negócio de ter feito mesmo, assim, né? Que você aprende uma Você agora que tá ouvindo aqui esse podcast aqui é de graça, por enquanto. entendeu? Mas se a gente fizesse esse podcast valendo R$200, mas a gente prometesse uma lista de informações geniais que as pessoas precisam pra passar no mercado, entendeu? E aí no final, tudo que a gente falou foi exatamente o que a gente falou aqui, mas com uma pitada de coaching, você foi roubado. Então, não entra nessas, tá? Tem muita coisa pra roteiro que é roubada, a não ser que seja de graça, se você pegar esses grupos na... Não, Tem. Unity não, Tem. Unity é aquele software. É na Udemy, na Skillshare, tem várias coisas de escrita. Às vezes você consegue umas coisas assim, aí tudo bem. Mas não assina nada, velho. Não assina nada, é muita roubada. Sempre olha pro seu professor. E vamos supor que seu professor, por exemplo, o McKee, ele não é um grande escritor de roteiros, mas só que com base nos alunos que ele teve, entendeu? As pessoas que ele guiou profissionalmente, pessoas que escreveram obras geniais, muito famosas, muito boas. Então, às vezes a pessoa, ela não tem a experiência, ela não é a trabalhadora na área, mas ela é uma grande professora. Mas isso você tem que achar certinho, entendeu? Você tem que pesquisar quem são os alunos dessa pessoa. Qual que é a carreira dessa pessoa? Não cai em qualquer uma. Então, acho que, tirando de tudo aqui que a gente falou nessa conversa, acho que uma boa coisa pra quem tá começando é, sem dúvida, assim, não tem um atalho, assim, né? É ler os livros. Escolhe um livro a que começar e vai. Mas também a gente tem que lembrar que você pode fazer o curso que for, pode ir na aula do próprio McKee, que o seu primeiro roteiro não vai ser genial. A não ser que você seja um mestre, sei lá, que foi summonado na Terra, assim, pelos deuses, e aí soltou o primeiro roteiro bom. Mas 99% dos casos você vai escrever bastante coisa ruim antes de fazer alguma coisa interessante, né? E isso é normal, não é pra ficar desmotivado. Eu já percebi que antes de eu ler livros de roteiro, porque assim, pra você entender melhor a estrutura de um roteiro, não leia só livros de roteiro, leia muito roteiro também. E não se esqueça, a maioria dos roteiros que você vai achar na internet, eles não são roteiros originais. São pessoas que assistiram ao filme e transformaram o que elas viram na tela em roteiro. Elas roteirizaram o filme como uma atividade que se passa em escolas de roteiro. E elas disponibilizaram na internet, beleza? Mas isso é o trabalho de direção, é o trabalho de montagem, é o trabalho de som. Ou seja, não é o roteiro que a pessoa entregou na mão da direção, entendeu? Lá na produção. Então, quanto mais afastado for a linguagem do roteiro com o filme que você conhece, maior a chance desse roteiro ter alguma legitimidade. E ele, com certeza, é melhor pra você estudar, tá? Seria até interessante saber como que um roteiro chega, assim, tipo, no set. Acho que a versão final do roteiro, né, vai chegar ali no set, nos dias de gravação. Depois disso, não tem nem pra que mais você refazer o roteiro.
Mas, assim, como que ele chega? Até onde ele indica as coisas? Ele vai mostrar onde você está. Ele vai começar falando onde você tá, se é dia ou noite. Você vai ter um parágrafo pra descrever uma ambientação básica do que tá acontecendo, entendeu? Então você apresenta os seus personagens no próprio roteiro. Miguel é um rapaz de porte médio, magrelo e pele arroxeada por causa de uma reação química de quando ele era bebê, ele foi jogado sem querer num banheiro químico e ficou pra sempre manchado. Enfim. Mas não é nem essa história do bebê nem vai aparecer. Basicamente, o que vai aparecer, Miguel é um rapaz, é um adolescente magrelo, de cabelo castanho e pele arroxeada. Você apresenta seus personagens, você apresenta onde eles estão, quem tá à volta deles. Basicamente, tudo se volta... Você tem que apresentar tudo que se refere à história. O que segura tudo é sempre a história, entende? Ela é o coração do negócio, ou a coluna. Engraçado também pensar que a versão que chega no set nem é a final. Acho que a versão que chega na mão da produção é a final. A que chega no set é a final, e tipo, ela nunca para de ser modificada, né? Porque sempre tem uma coisinha ou outra. Mas acho que a final acaba chegando mais na mão das cabeças de área, né? Pra poderem fazer os seus pré-trabalhos. Do set, então, seria tipo a final, underline, agora foi 2. É isso? Não, acho que nem tem essa pretensão de acabar, de alguém passar a régua assim. Porque é claro que também tem uma pessoa no set que fica só responsável por isso, né? Em ver o que já foi filmado e ver o que tá diferente no roteiro, pra não dar nenhum treco depois. Supervisor de roteiro. Pra não dar nenhum treco depois. Falei uma coisa aqui, aí na outra cena falei outra. Só que eu acho que, na parte que você vai filmando, você vai deixando as coisas mais definitivas. Mas também ainda tem a montagem no final. Então eu acho que o roteiro só fica definitivo quando fecha a montagem e exporta a versão final. Com certeza. Eu acho que o roteiro, se você for sortudo, deu o roteiro na mão da produção, a galera gostou, vamos produzir. Legal, você tá liberado do seu trabalho, mas eu acho que se der problema no meio do negócio, você vai ser chamado de novo, entendeu? Nada impede de você estar no meio das gravações, no meio. Já foi metade de tudo. E você tá vendo, vamos supor que você é um grupo que tem grana, vocês fazem várias exibições pro público ao longo do tempo pra ver o que tá rolando, o que não tá rolando. Tem que mudar, não tá indo pra um caminho legal. Nada impede você de chamar o profissional de novo e falar, vamos sentar de novo, vamos trabalhar de novo aí. Não é começar do zero, mas, sabe, partir de um certo ponto, mudar depois de um certo ponto, nada impede. O roteiro, ele tá aí... Depois que você entrega, todo mundo começa a trabalhar, mesmo enquanto as pessoas estão trabalhando, nada impede que alguém te chame para o serviço de novo. Eu já cheguei a ler em outros livros que não são de roteiro, que o roteiro termina quando você acaba de escrever a versão final e entrega, porque depois daquilo vai sofrer tanta modificação que talvez o produto final seja uma coisa totalmente diferente, né? Tipo, talvez o roteiro que você tenha entregue ainda você consiga produzir ele de novo, realmente, porque a versão final foi tão diferente que você consegue fazer de novo. Se você pega o seu roteiro, você lê e você pensa, nossa, eu acho que não tá ruim de verdade, mas o que vocês produziram não ficou legal, produz de novo, arranje equipamentos melhores, guarda pra uma próxima vez. Aproveita, principalmente enquanto você pode, né, assim, tá no começo, porque se você tá num nível Hollywood, ou até menos que isso, tipo, um nível, assim, mais com empresas patrocinando, você não vai chegar depois de falar, produz de novo. Talvez um produtor que... Mas talvez esse produtor que tá pagando tudo chegar e falar produz de novo e tirar de novo toda a verba, ok. Agora, quem escreveu o roteiro, muito difícil a gente chegar e falar produz de novo. Agora, você tá aí fazendo seu primeiro, segundo, terceiro curta com seus amigos, tal, seus próprios equipamentos. Aí sim, pô, vai, produz de novo, refaz. É legal, mais treino, mais prática, produto melhor talvez. Se ficar pior, vocês apagam os arquivos e voltam pros outros. Mas aqui não tem como mesmo ser igual, né? Porque são duas linguagens diferentes. Uma tá escrita, a outra é visual, né? Não tem como traduzir 100% É porque muitas vezes, quando você tá escrevendo roteiro... Porque uma coisa é você tá pensando na história bruta. Outra coisa é você tá escrevendo cena por cena. O que tá acontecendo exatamente na cena? Quem fala o que pra quem faz o quê? Nossa, eu acho tão complicado não visualizar o filme na minha cabeça com uma atuação, atores, iluminação, cenário, tudo.
Sabe, basicamente mora um monte de Fernanda Montenegro na minha cabeça. Elas todas estão disponíveis 24/7 pra atuar. Eu só tenho atores, assim, é muito duro isso, porque o roteirista, às vezes você imagina uma produção muito fina, com os melhores equipamentos, os melhores atores, os melhores de tudo. E aí você vai escrevendo imaginando isso. Aí quando vai um produto final, não é aquilo que você imaginou, mas poxa, dor, né? Mas só que é necessário. Você não, eu acho difícil, pelo menos eu não consigo criar sem ter essa imaginação. Porque você tá criando pras telas, né, pras imagens. Se você não tem um visual daquilo, como que você vai ter certeza que isso é filmável? Mas isso que vocês estão falando, de que vai mudando e tal, e até mesmo do jeito que você imagina já na montagem e tal, eu estou com uma dúvida. Vamos supor, você entregou ali o roteiro, teve a supervisão enquanto filmava, mas filmou tudo. Aí, beleza, todos os processos tá na mão do montador, vamos supor, eu tô montando. Aí eu vi todo o material, muitas vezes a gente tem mais que uma opção de diálogos e cenas, né? Isso é comum de existir. Eu olhei o material na hora da montagem e me toquei. Ok, se eu mudar isso aqui, mas eu colocar esse take com esse, pegar o take da cena anterior, mas se encaixa aqui, fiz correção de cor e tal, mudou um tanto a história, mas ficou bem melhor. Fui lá, mostrei pra produtor, diretor e tal, todo mundo achou que ficou melhor. Mas isso vocês considerariam como uma mudança de roteiro? Porque o roteiro, se a gente pensar no roteiro como o documento em si, tipo aquele documento PDF ou Word, ele não foi mais mudado, ele já foi usado. Então vocês acham que essa mudança que acontece por exemplo na montagem ainda é uma mudança de roteiro, a gente pode chamar? Ou seria uma mudança de história? É uma mudança virtual no roteiro, né? Porque é contraproducente você pegar e escrever aquilo lá de novo, sendo que a função do roteiro é para produzir. Você não precisa escrever de novo o que já está produzido. Então eu acho que é uma mudança virtual no roteiro, né? Não é traduzida na realidade. Mas é aí que tá a fronteira, entendeu? Não é roteiro, né? Nem virtual. O roteiro, ele morreu antes disso já. Ele já foi utilizado, trabalharam em cima disso. A história, ela nasce no roteiro, mas depois que ela, né, é entregue, ela pertence ao dono do filme. E ele que vai decidir o sentido que ele quer dar pra sua história, entendeu? Ele pode até chegar, a direção pode chegar, né? Se for a Amanda Chuva chegar na montagem e falar, olha, tá bonito, mas não é essa a moral da história. Eu quero que você mude a moral da história. Você vai ter que mudar. E isso não tem nada a ver com o roteiro, isso já acabou o trabalho do roteiro. O roteiro ainda existe. Ele ainda... A versão última dele escrita é a última versão dele, entendeu? O que fizer a partir disso não é mais roteiro mesmo. Essa dúvida me leva a outra também, que é uma frase que a gente escuta muito, que é a que o roteiro é a alma do filme. Mas aí, agora, pensando que, tipo, depois do roteiro ainda tem um monte de etapas que contam histórias, de outras formas contam a história e influenciam, até a correção de cor, o som, o jeito que gravou, os enquadramentos. Então, vocês acham que o roteiro realmente é a alma do filme? Talvez o roteiro seja a mãe do filme, né? Não a alma. A alma talvez sejam as pessoas que estejam fazendo o filme, porque, sei lá, se mudam as pessoas, muda tudo, né? Mesmo que elas estejam no papel técnico, mas... Se tudo sai do roteiro, né, mesmo que seja um roteiro na cabeça de alguém ou que tenha só um longa feito em 10 páginas, alguma coisa vai ter que parir a ideia no começo ali, né? Não sei. Eu gostei dessa resposta. O roteiro é o pontapé inicial mesmo. Bom, na real, assim, realmente, sem o roteiro, você depende da genialidade de todas as outras áreas. Especialmente da direção. Né? Como se ele não fosse obrigado a existir. Entende? Mas ele deixa tudo muito melhor. Sem ele, tudo fica muito mais difícil. Ele é o guia de todo mundo. Ele é o que segura a mão de todo mundo. Todo mundo tem que estar de mãos dadas com o roteiro, entendeu? Todo mundo que trabalha em todas as áreas técnicas recebe o roteiro. Mas o que você produz na sua área técnica, você não fica passando relatórios para outras áreas, correto? Mas o roteiro tem que ser dado para todo mundo. Um guia, uma coluna, assim, de sustentação, talvez. Muitas metáforas para quem acha, talvez o arquiteto goste de entender como uma coluna de sustentação. O pé direito. A mãe. Esse com certeza vai ser o título do episódio. Vai ser tipo, roteiro é a alma, a mãe ou a coluna de sustentação do filme? A alma, mãe ou a bengala também, né? Vai saber. Pesquisa, eu acho que, além de uma função muito importante, que é você não falar muita merda no seu roteiro e no seu filme, né? Não falar nada super preconceituoso e tal, então você tem que entender.
Mas eu acho legal você fazer essa pesquisa que eles falaram de realmente entender tudo, mas eu não acho que você precisa, de fato, isso é meio óbvio quando você começa a reparar nisso, colocar toda aquela pesquisa super real na sua obra, porque até vai virar uma coisa meio documental. Eu tenho um exemplo, até fora dos live actions, assim, pra tentar trazer um outro exemplo de outra coisa, mas trazendo exemplo de animes. Antes, deixa eu explicar, eu adoro ver aqueles vídeos de react. Profissional de tal coisa reage a alguma coisa, tipo, sei lá, profissional da Casa Branca reage a House of Cards, sabe? Esse tipo de coisa. Eu amo esses vídeos, eu amo, não sei porquê, mas tipo, se eu quero passar um tempo eu vejo. E aí tem um anime que chama Haikyuu, que é um anime sobre vôlei. E tem muito, muito, muito vídeo de react de jogador profissional de vôlei, porque aparentemente jogadores de vôlei gostam de animes por algum motivo específico desse mundo estranho, mas tem muito vídeo de jogadores profissionais reagindo. E aí o que eles falam é que é muito legal, porque é muito exato todas as questões de como é um jogo, as poses, sabe, que os personagens fazem, diferente de muitos filmes de esporte, que é tipo zoadaça técnica, sabe, não faz nenhum sentido, mas é exagerado também, o anime é exagerado, mas isso porque isso traz a emoção pra quem tá vendo. Então tem coisa que não aconteceria exatamente daquela forma, mas a maioria das coisas e todas as questões técnicas assim são reais. Então eu acho que se você quer um nível de quando você precisa pesquisar para colocar no roteiro, para mim esse é o nível ótimo. Outro exemplo é Jogos Vorazes, a questão do arco e flecha que a personagem principal usa. Durante um ano mais ou menos da minha vida eu fiz treino de arco e flecha. Então tinha tipo uma noçãozinha básica da pose, como segurar, sabe? E a maioria dos filmes que tem um arco e flecha, você vê que aquilo nunca aconteceria, e não tô falando de porque a flecha voa por 2 quilômetros, pega fogo no meio e acerta um lugar específico. É só porque o braço do cara tá tão errado que a flecha ia sair e cair no chão, sabe? Enquanto em Jogos Vorazes, eles fizeram realmente, assim, tipo, a atriz treinar um pouco. Então ela tava fazendo numa pose certa. E eu acho que isso, pra 90% do público talvez, não faça diferença nenhuma. Mas para aqueles 10% que fazem é muito legal, sabe? A pesquisa para roteiro é tão importante que aqui no Brasil mesmo, nem precisa ser um filme extremamente milionário. Tem sempre uma pessoa que é contratada para fazer pesquisa, né? E isso nem é para eu tô falando para ficção mesmo, é uma profissão relacionada, eu não sei em qual departamento que entra, se seria em roteiro ou não sei. Não a própria roteirista em si, mas existem profissionais contratados para fazerem pesquisa, ou igual você acabou de falar, existem consultores também de áreas específicas, né? Eu quero fazer um filme sobre arquearia, eu vou contratar um professor de arquearia para fazer. Quero fazer uma série de medicina, tipo House, onde a trama tá em descobrir qual que é a doença. Como é que você vai escrever um troço desse, meu senhor? Sem pesquisa. Não tem como. Eu adoraria pesquisar agora um react de médicos a House, porque o pouco que eu vi, eu não tenho certeza se realmente tem, ou se a pessoa que escreveu só foi pensando em palavras que pareciam remédios ou doenças e foi tacando ali. Mas então, a gente também tem que pensar nesse lado, né? Eu já vi também esses vídeos de reacts de área, e eu acho que de todos que eu vi, só um que eu já vi na minha vida inteira em que a pessoa olhou e falou assim, isso é realista. Em todos os outros, o profissional da área olhava e falava assim, meu Deus, que absurdo, eu não quero mais olhar pra isso, porque isso me machuca minha mente, assim. E é engraçado também que em coisas que a gente entende, né? Normalmente, às vezes a gente entende coisas aleatórias, né? O Luan entende de arquearia, sei lá. Não pode assistir nenhum filme, não pode assistir Senhor dos Anéis sem ficar coçando, né, a cabeça. Eu também, sabe, coisas que a gente conhece profundamente, mas que são assuntos aleatórios, a gente vê na tela, normalmente as pessoas estão fazendo tudo errado. Mas melhor que não faça, né? Então, se você puder pesquisar por conta própria, pesquise. Se você puder chamar alguém que entenda, melhor ainda, porque se você pesquisando sozinho já é difícil, né? Então, chame alguém que entenda. Mas eu acho que a pesquisa não é nem tanto pra isso, é mais pra não ficar desconectado 100% mesmo da realidade. A gente já tá assumindo aqui que a ficção é ficção, na tela a gente vai mostrar coisas que não tem nada a ver com a realidade, só que pro público se relacionar tem que ter um mínimo de reconhecimento do mundo. É que eu não lembro em que capítulo que o Mackie fala isso, mas ele tava falando sobre a criação desse universo mesmo, e depois eu tava vendo isso pra Rick and Morty, sabe?
quando você cria um universo muito louco, uma ordem de universo muito louca, ainda assim, você tá utilizando uma estrutura de filosofia, uma estrutura de sentido ali. Regras humanas, basicamente. Se você for ver Rick and Morty, nossa senhora, é muito nihilista, nada faz sentido, tudo perde seu sentido, sabe? Ele gosta de abrir os olhos do Morty, né, pra uma realidade completamente... Mas enfim, tem uma filosofia humana aí, muito forte, entendeu? E por mais que sejam tecnologias absurdas, que você sabe que não vão dar pra existir, aquele próprio universo tem suas regras e ele está sim se baseando em coisas humanas, entendeu? Mesmo pra isso tem muita pesquisa, porque basicamente é difícil imaginar tudo, então se você pega algumas coisas da realidade pra enfeitar, já ajuda muito. A maioria das coisas que a gente se importa são com coisas humanas, né? Que a gente precisa se relacionar com aquilo. Relações humanas, coisas que a gente conhece. Aí, quanto mais sentimentais aquilo, mais universal vai ser o seu filme, né? Tipo, se você fizer um filme de medicina em que realmente o plot é sobre descobrir qual é a doença, vai ser tipo um reality show de médicos, um leigo vai assistir e vai ficar meio viajado, assim. Mas agora se você colocar emoção no meio, a pessoa que tá morrendo é o marido da médica, e aí a médica tem que descobrir, mas também ela tem um filho que não gosta dela. Aí você, mesmo que você não entenda de medicina, você vai achar legal assistir, porque as relações são humanas, e aquelas relações de filho, marido, mulher, aquilo você conhece. Faz sentido dentro da área, mas eles contam aquilo de uma forma emocionante, né? E aí tem um certo tanto ali, meio cinza, assim, que você pode não fazer tanto sentido se for pra aumentar a emoção. Sempre quando é uma missão de alto risco por algum motivo, é uma coisa que as pessoas se relacionam mais, sabe? A história é sobre a pessoa tá aí no limite dela, sabe? Eu não sei, já que a gente tá falando de roteiro, uma coisinha muito básica, né? Basicamente o que o Mac chama de incidente incitante, que é o que acontece na vida dos nossos personagens, no ambiente, e que faz tudo mudar. E aí é o início da jornada deles. Esse incidente excitante, ele pode vir em várias quantidades, na real. Pode ser um pra história principal, vários outros, sabe? Pra histórias secundárias. Mas, basicamente, ele é muito importante. Porque ele é o que faz você ficar, nossa, será que a pessoa vai conseguir ou não vai conseguir? Pra quem tá começando, assim, lá, querendo montar seus curtas e pra tirar essas ideias de história e colocar no papel, tem técnicas simples de, tipo, como escrever seu primeiro, segundo roteiro, assim, coisas... Ou tentando e fazendo só e vai na fé, mas não tem nenhuma técnica simples, demanda muito estudo. Eu vou dar uma dica muito pessoal, tá? E fique claro, gente, quem tá escutando aqui, peguem roteiristas que vocês gostam e dá uma olhadinha na biografia deles, vê como é que eles são. Vocês vão descobrir que são pessoas que escrevem totalmente de formas diferentes, entendeu? A pessoa às vezes escreve de madrugada, às vezes a pessoa super regrada escreve durante o dia no trabalho. Tem gente que não escreve, só fala, enquanto tem uma outra pessoa contratada só pra escrever tudo que a pessoa tá falando. Tem gente que grava tudo, tem gente que desenha. Cada pessoa tem uma técnica, você tem que realmente descobrir a sua própria. Esse é o mais difícil, esse é um caminho muito escroto. Mas vai tentando tudo quanto é coisa. A minha dica pessoal é, quando você for escrever seu primeiro roteiro, pra você entender um pouco da estrutura de como é que é um roteiro, pega um roteiro na internet, mesmo que seja esses roteiros que são roteirizações de um filme pronto, sabe? Que são mais fáceis de achar. Pega ele só pra você ver como é que funciona a estrutura, o cabeçalho, a estrutura mesmo, entendeu? Da página. Aqui corresponde ação, é assim que mostra diálogo, entendeu? Não leia nenhum livro por enquanto de roteiro. Escreva seu primeiro roteiro sem ter lido nenhum manual, porque por mais que seja um roteiro ruim, por mais que seja uma história ruim, vai ser a história mais pura que vai ser de você, sabe? A pior coisa é esperar ficar bom pra começar a sair do lugar, sabe? Eu entendo que é difícil receber algumas críticas do público, né? Ou dos seus amigos, do seu público. Mas faz parte. Com certeza eles julgam você muito menos do que você mesmo. Bonito. Eu achei bonito. Choraste, Luan?
Cadê? Onde muta a câmera aqui? Pra eu chorar um pouquinho e já volto. A gente pode ir finalizando, né, aqui. Tem uma coisa que a gente sempre pergunta assim, para todos os convidados, e aí você já pode também acrescentar se você deixou de falar algo que não entrou no assunto, tá? Você queira acrescentar. Referências que você gostaria de deixar. Eu vou deixar a referência de livro mesmo, porque, sim, tem muito vídeo no YouTube já liberado explicando estrutura de roteiro. Mas se você ler os livros, você vai ver que tem tudo lá muito mais explicado. Por acaso do destino mesmo, eu fui pelo Story do McKee. Foi uma escolha minha, pessoal. Tem muitos outros livros. Save the Cat. Falam que esse livro é muito, muito bom. Às vezes até mais dinâmico um pouco que o Robert McKee. O Robert McKee, gente, ele é livro clássico. É livro clássico para filme clássico, né? Filmes aí americanos, estadunidenses mesmo, não só americanos, estadunidenses, de 1h30, 2 horas. E o próprio McKee também, eu ganhei um livro recentemente do Luiz, o livro do McKee que se chama Diálogo. É um complemento ao Story, porque o Diálogo ele merece uma sessão à parte. Eu acho que esses 2 livros, por acaso do destino, são os que eu mais gostei. Eu não gostei de estudar pela poética de Aristóteles, achei super complexo. E eu também tenho um livro que eu gostei muito, mas esse é um livro de literatura, sobre livros mesmo, que se chama Como Funciona a Ficção. É um livro sobre literatura mesmo, só que ele também fala, aqui o primeiro já abri, empatia e complexidade. Enfim, tem umas coisas aqui que ele explica que são bem legais, que funcionam na ficção de livros, mas que dá pra você, com certeza, levar pro roteiro. O primeiro livro que eu tô lendo agora pra estudar direção é um livro que eu emprestei do Luiz, que se chama Intuition, da Judith Weston. É um livro que eu tô gostando muito, exatamente porque ele tá falando sobre improvisação, direção de atores, né, principalmente. Eu acho que a direção é a área mais próxima. Se você quer estudar uma coisa pra aperfeiçoar seu roteiro, a seguinte área, além de roteiro, é a direção. Concordo. Show, então. Acho que é isso, né? Continuarão vendo a Alice porque ela faz parte do TCC e a gente vai continuar seguindo aí, né, as etapas aqui no canal do YouTube, do Spotify, temos o Instagram, Facebook, todos eles com @luzcamerapodcast. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Alice, por ter participado. Muito obrigada, gente. Eu amei.